Na aula de hoje, iremos relembrar o conceito de polo e de zero e levantar qualquer relação entre polo e zero numa resposta de um sistema. Vamos iniciar a nossa discussão nessa aula de hoje através de uma função de transferência g de s. O que são os zeros dessa função de transferência? Zeros dessa função de transferência é quando a variável da transformada de Laplace, que é s, assume um valor que ela vai zerar a função de transferência. Então, se esse termo aqui, o s, for igual a menos 2, nós podemos notar que meu g de s, minha função de transferência, vai ser a zero. Então, um polo aqui vai ser 2. Se o meu s for igual a menos 7, também vai zerar a minha função de transferência, se for igual a menos 7. E o que são os polos? Os polos são os valores de s que a minha função de transferência vai para infinito. Então, aqui no denominador, eu tenho, se meu s for igual a menos 3, eu vou ter essa condição. Se meu s for igual a menos 4, e se meu s for igual a menos 7. Então, os zeros eles ficam no numerador e os polos ficam no denominador da minha função de transferência. Utiliza-se os polos e zeros e sua relação com o domínio do tempo para realizar uma análise qualitativa de um sistema. Então, se eu quero fazer uma análise mais por cima, mais superficial, ou seja, uma análise qualitativa, eu posso utilizar os polos e zeros e a relação com o domínio do tempo para saber como é que está o comportamento do sistema. Se eu quero saber mais detalhes sobre um sistema, eu vou fazer uma análise quantitativa. Vamos considerar o sistema abaixo. Esse sistema, eu tenho uma entrada R de S, tenho um G de S, que é a minha função de transferência. Essa função de transferência, ele tem um zero em menos 2. Se eu for localizar, se eu for plotar o zero aqui no plano S, eu tenho um polo em menos 5. Polo em menos 5. E tem uma saída C de S. Para mostrar as propriedades dos zeros e polos, vamos aplicar um degrau unitário no sistema. Então, eu vou poder escrever aqui que o meu C de S, que é a minha saída, vai ser igual à entrada vezes a função de transferência. A saída do meu sistema vai ser igual ao degrau unitário, vezes S mais 2 dividido por S mais 5. Para eu poder analisar esse sistema no domínio do tempo, eu tenho que fazer a transformada de Laplace. E a saída, essa saída C de S que eu tenho aqui no momento, ela não é tabelada. Então eu vou ter que aplicar expansão em frações parciais para posteriormente fazer a transformada para o domínio do tempo. Então aplicando a expansão em frações parciais, esse fator S vai me dar origem ao termo, esse termo aqui, que eu tenho a variável, o resíduo A para calcular. Esse outro fator, S mais 5, vai me dar origem a esse termo, onde eu tenho que calcular o resíduo B. Relembrando, para calcular essa constante A, eu pego o meu C de S e multiplico por esse fator S. E depois eu faço o meu polo igual a zero. Então, vou poder simplificar esse S com esse S aqui, e meu A vai ser igual a 2 dividido por 5. Para calcular a constante B, eu vou pegar o C de S e vou multiplicar pelo fator S mais 5. E depois eu vou fazer o S igual a menos 5. Então, vou poder simplificar esse termo com esse termo, e o meu B vai ser igual a 3 dividido por 5.
Então, com isso, eu já consigo ter o meu valor, a minha saída no domínio S. Então, vai ser a constante A vezes 1 sobre S, mais 3 dividido por 5, vezes 1 sobre 5 mais S. Aplicando a transformada de Laplace, a transformada inversa de Laplace, eu vou ter 2/5 mais 3/5 vezes a transformada inversa de Laplace de 1 sobre S mais 5 é E elevado a menos 5 vezes t. Então, aqui eu tenho a minha resposta do sistema no domínio do tempo. Agora, para verificar a relação da saída, tanto a saída do domínio S e também do domínio do tempo, em relação aos polos e zeros, nós vamos aplicar essa figura, nós vamos estudar essa figura aqui embaixo. Então, para isso, eu peguei o C de S e escrevi o C de S aqui, trouxe o C de S para cá. Peguei a saída em relação ao tempo e trouxe essa equação para cá, para esse ponto. Então, eu tenho aqui um polo de entrada, nós podemos observar que o polo de entrada ele está localizado no plano S igual no zero, né? E ele aparece aqui na resposta do sistema, na saída do sistema. O zero do sistema e o polo do sistema vão influenciar nas constantes A e na constante B. E o polo do sistema, que está localizado em menos 5, né, que é 1 sobre S mais 5, ele aparece aqui na resposta. Né? O S mais 5 eu tenho aqui, que é o mesmo polo do sistema. Se eu converter isso agora para o domínio, analisar a resposta no tempo, né? Se eu tiver a saída no tempo, eu vou ter 2/5 aqui, eu tenho 2/5. Esse 2/5 é a resposta forçada do sistema. Já o polo, ele vai dar origem a uma exponencial complexa, a uma exponencial. E essa exponencial vai ser a resposta natural do sistema, ou seja, com o passar do tempo, esse termo aqui vai dar zero, né? E eu vou ter somente a resposta forçada. Cada polo da função de transferência do sistema, que está no eixo real, gera uma resposta exponencial, que é uma componente da resposta natural. Então, traduzindo aqui, eu tenho esse polo vai gerar uma exponencial na minha resposta, e essa exponencial vai ser uma componente da resposta natural do sistema. E o polo de entrada gera a resposta forçada. Então, o polo de entrada vai gerar a minha resposta forçada. Vamos fechar essa aula com um exemplo. Dado o sistema abaixo, descreva a saída C de t em termos gerais. Especifique as partes forçada e natural da solução. Então aqui eu tenho a função de transferência, G de S, tem a entrada, essa entrada nós vamos aplicar um degrau unitário e eu vou ter a saída do sistema. Então, levando em consideração esse conceito aqui que nós acabamos de discutir, né? Então eu vou ter o quê? Que o meu C de S, a minha saída, vai ser uma constante vezes o polo de entrada, mais uma constante K2 vezes 1 sobre S mais 2,
que é esse polo aqui, né, vai dar origem a esse termo, ele vai aparecer aqui na minha resposta. E esse outro fator aqui, esse outro polo, vai aparecer na minha resposta C de S, multiplicado por uma constante K3. E o polo, esse fator S mais 5, né, que é o polo na posição menos 5, vai aparecer na minha resposta aqui, multiplicado por uma constante K4. Eu, aplicando a transformada inversa de Laplace, eu vou ter K1, vou ter K2, vezes, isso aqui vai ser uma exponencial, o polo vai dar origem a uma exponencial, vai ser e elevado a menos 2t mais kt, mais K3 vezes e elevado a menos 4t, mais K4 vezes e elevado a menos 5t. Observamos que aqui na resposta, em relação ao tempo, no tempo, nós temos que o K1 é a resposta forçada e todos esses termos que têm essas exponenciais são as respostas naturais. Com o passar do tempo, essa resposta natural vai ser igual a zero, porque essas exponenciais vão dar zero, vão para zero, e eu vou ter somente a resposta forçada. Bom, com isso nós finalizamos essa aula.